Vou falar aqui minhas primeiras impressões sobre a série Monarch da Apple TV Plus. A série estreou com os 2 primeiros episódios já, né? E é neles que eu vou me ater pra fazer esse vídeo aqui, tá? Pra deixar bem claro, ó, primeiras impressões não é impressão definitiva, não é crítica, é primeiras impressões, tá? Isso não é uma análise completa da temporada. Não tem como ser porque a temporada não se concluiu. Então estou sendo restrito aos 2 primeiros episódios da primeira temporada da série Monarch. Aí sim, ao final da temporada eu trago aquele vídeo chamado Saldo Final e falo sobre a temporada como um todo. Nesse daqui eu vou falar sobre os pormenores e sobre o desenrolar inicial dessa história. Combinados? Ficou claro? Ou então vamos lá falar sobre os episódios iniciais de Monarch, sem spoilers. Quer uma dica de uma animação para adultos? Pois então corre lá para o stream do Prime Video e confira Invencível, cuja segunda temporada já começou, já está acontecendo lá no Prime Video. Baseada na HQ de mesmo nome, a história apresenta Mark, um jovem de 17 anos que vive um mundo cheio de seres com superpoderes e, por acaso, o pai dele é o mais poderoso de todos. Alguns até podem achar que já viram essa história por aí, mas a produção sabe jogar muito bem aí junto com os clichês, os subvertendo numa narrativa violenta e repleta de ironia. Inclusive podemos dizer que até o título é também irônico, porque o protagonista passa bem longe de ser invencível. A primeira temporada foi um sucesso de audiência, pois surpreendeu até quem não é fã do gênero, até porque o primeiro episódio já surpreende com um plot twist bombástico. Enfim, eu recomendo e posso garantir que a segunda temporada já está mantendo o nível lá em cima. Ainda não é assinante do Prime Video? Pois então chega de perder tempo e vamos lá conferir Invencível. Link na descrição. A jovem Kate vai ao Japão, pois seu pai morreu e deixou umas chaves que ela precisa saber do que se trata. Seu pai era um cientista envolvido no projeto que pesquisava sobre os monstros gigantes, e mais especificamente ali o Godzilla, o Gojira. E ao entrar no apartamento lá que uma das chaves abre, a filha descobre que, além de se dedicar ao Godzilla, ele se dedicava também a outra família e encontra um irmão na sua mesma faixa etária, o Kentaro, que será o seu companheiro de aventuras dali em diante. Kate e Kentaro estarão próximos demais de assuntos que a Monarch, a empresa envolvida nisso tudo, tenta esconder, e essa proximidade vai fazer com que eles comecem a fugir todo o tempo. Pois bem, no que é a nova série sobre Godzilla, nos deparamos com 2 irmãos que não sabiam que eram irmãos, descobrindo sobre o passado do pai, como quem descobre um monstro quase mitológico. Tem Godzilla, tem monstro, tem bicho gigante, mas o foco dos 2 primeiros episódios é fazer Kate e Kentaro, junto com outros personagens, se emaranhar nessa história de um modo que a gente tenha mais curiosidade pela Monarch do que pelos bichos gigantes. Aí vai de cada um de vocês. Eu prefiro os bichos gigantes. O tal legado dos monstros se cruza com o legado de meu pai, e os 2 personagens começam uma jornada pelo mundo em busca da tal verdade encavada, ou do pai, ou dos bichos gigantes. Não encontram nem o pai, nem os bichos gigantes, essa é a verdade. Pelo menos por enquanto. Eu fico me perguntando se essas grandes e conhecidas franquias não podem sair do jeito mais banal de se abordar o tema. Nesses 2 primeiros episódios, Monarch não desenvolve os seus personagens, coloca alguns que não têm importância alguma de estarem ali, como por exemplo a namorada do Kentaro, né? Enfim, ela nunca tem tanta relevância nesses 2 primeiros episódios, fica ali, o roteiro fica dando um jeito que ela se coloque naquela história, mas nunca de fato ela consegue fazer parte daquilo. Cria antagonismos bem caricatos e se prende demais a essa trama meio governamental, meio política, meio militar, que fica girando em torno dos mesmos assuntos e nunca avança. Parece um disco arranhado, porém a série não mente, está no título. Legado de monstros, ou seja, o legado dos monstros é um grande lenga-lenga interminável sobre eles e de vez em quando a partir deles. Em um dado momento, cogita-se mostrar como o Japão se modificou depois de Godzilla emergir, né? Surgir naquela sociedade, etc. Mas é tão rápido que chega a ser muito claro o desperdício que existia aí nessa parte da história. Vamos lá mostrar o legado dos monstros de verdade, e não como essas pessoas estão fugindo de algum legado que nem existe. Godzilla permite muitas abordagens. Pode-se falar sobre ambientalismo, belicismo, enfim, muitas coisas. Pode-se falar sobre o medo nuclear, caso se passe mais no passado. Só que aí esse daí, como uma boa produção americana, é mais um que não consegue entender a origem dessa figura icônica do cinema e da TV japonesa e vai definhando, né? O primeiro episódio até tem momentos interessantes, mas depois vai definhando, assim. O segundo episódio já coloca muita pá de cal em como essa história, sei lá, poderia ir além e não consegue. Monarch, nesse
esses 2 primeiros episódios não consegue entender como o Godzilla, como esse bicho gigante nasce desse medo dos japoneses, desse terror que os japoneses tinham com relação enfim, à degradação ambiental, ao tradicional e também à questão nuclear. E, mais uma vez, é uma produção americana que entrega o básico, né? Um básico bem feito, sim, muito bem feito, mas também nada demais. A série é composta por 2 núcleos em tempos diferentes, né? Em tempos, um no passado, outro no presente da série. O que um tem, o outro não tem e vice-versa. Se vemos monstros num núcleo, não vemos no outro, por exemplo. Se em um núcleo busca-se uma pessoa, no outro não há essa questão. Assim os 2 núcleos ficam se alimentando de alguma forma. Beleza, dá uma ajudada no ritmo, dá uma ajudada muito boa na dinâmica. E no melhor dos casos, o núcleo do passado mostra o que o núcleo do presente não pode mostrar, né? Que é o lance dos monstros. Só que é sempre no finalzinho, sempre pra deixar um gancho. E no pior dos casos, que é a maioria aqui nos episódios, os 2 primeiros episódios, ambos enrolam o espectador pra realmente chegar ao ponto que interessa. Um núcleo dá iscas, mas nunca a gente é fisgado de fato. Ambos, nesses 2 primeiros episódios, ficam todo o tempo no quase. Quase mostra, quase avança, quase aprofunda em algum assunto. E aí fica o núcleo do quase versus o núcleo do muito pouco. O que eu penso assim, cara, poxa, uma série ela tem que captar pelos primeiros episódios e depois ela dá uma quedinha. Se essa série começou assim, quando ela der a quedinha ali no meio, né, da temporada, ela acho que vai sentar numa cadeira de balanço e ficar olhando pra gente, não é possível. E aí, apesar disso, como eu disse, que tem um pouquinho de valor, o primeiro episódio é bom em direção. Ele promove muito bem as deixas e dá a esperança que a série pode ser grande. A direção consegue dar peso à produção usando cenas de filmes antigos do Godzilla, só que por outro lado aí tem, né, a pegadinha. Essa grandeza é um tiro que sai pela culatra, porque ainda que o título venda a série como sendo sobre a empresa, trazer logo no início os monstros é também vender, só que nesse caso é uma mentira, de que a presença desses bichos será realmente importante nessa trama. De novo, o primeiro episódio é até bom, assim, é bem realizado. Mostra os bichos utilizando lá as imagens dos filmes antigos. Cara, mas isso cria um comichão que ela nunca consegue compensar, que ela nunca consegue resolver. Então ela começa a entregar algo no primeiro episódio que ela não vai voltar a ser, sabe? Aí fica lá muito pouco ali do que é interessante aparecendo e coloca esse muito pouco apelando pro gancho mais simples do seriado, ou seja, mostra os bichões na última cena pra fazer parecer que eles estavam aí o episódio inteiro e não estavam, né? É só nessa cena final. Eu não gosto de futurologia aqui, mas eu vou chutar, tá? Eu acho que todo final de episódio vai ser desse jeito, cara. Se continuar nesse ritmo, todo fim de episódio vai mostrar o monstro, aí acaba, aí você fica sedento pelo próximo episódio e assim você vai sendo enganado. Então, eu não sei. Eu não curto essa abordagem, não. E aí, sem aprofundar nos personagens principais de uma maneira que os faça serem mais interessantes do que os monstros que pouco aparecem, ou quando aparecem é de passagem, como eu falei, e sem fazer os monstros realmente ganharem a tela, sobra muito pouco desses 2 primeiros episódios. Essa busca por esse homem de 2 recém-descobertos irmãos que simplesmente não conversam é uma busca insossa. E no imaginário da série ainda tem um Godzilla pra atrapalhar tudo, poxa. Lembrando, né? Essa opinião baseia-se nos 2 primeiros episódios e o curso pode mudar, fazendo essa venda inicial realmente não parecer apenas uma venda mentirosa de que é uma série que pode usar a qualquer momento seu arsenal de criaturas gigantes. O roteiro aqui é o maior problema, assim como os monstros parecem presos a uma coleira bem curta, a história também parece. Penso que, se não fosse a ideia de saltar entre passado e presente, o segundo episódio seria completamente vazio, dado o quão desinteressante é ver o núcleo do presente descambando para uma ação forçada, uma correria que nem combina com aqueles personagens. A direção, por outro lado, é boa, o nível de produção das séries da Apple TV Plus não deixa a desejar, as câmeras são criativas e quando tem monstro, consegue misturar bem o CGI e o real. As cenas, elas são bem montadas e as atuações ajudam as cenas mais bobas a funcionar. A Anna Sawai, de Pachinko, né, uma série muito boa, inclusive, também da Apple TV, fica a dica. Ela é uma boa personagem, é uma boa atriz, melhor dizendo. O John Wyatt, que é o Capitão América feio, é o personagem mais minimamente complexo aqui e a sua atuação ajuda a mantê-lo com esse tom meio Han Solo, meio Capitão América bonito, né? Em outras palavras, um canastrão meio heróico, assim, meio sensato, meio bonachão também. Mas aí, de novo, cara, nesse pano de fundo tem a possibilidade de um Godzilla aparecer e ele não vem. É angustiante, pô.
Há muito pouco que me chama a atenção nesses 2 primeiros episódios. O que chama é o que a Apple TV já vem conseguindo fazer aí nas suas séries mais recentes. Design de produção e, sobretudo, a direção aí, como eu já disse algumas vezes. Mas roteiro, texto, isso é o que permanece pra além, né? E aqui não tem, pouco tem nesses 2 primeiros episódios. Sem ele, a série é um bom entretenimento e nada mais. Nada contra. Só que fica o aviso, vale embarcar se esse não for nenhum problema pra você. E essas são as minhas primeiras impressões de Monarch, Legado de Monstros. Um entretenimento en passant e nada mais do que isso. É muita forma e pouquíssimo conteúdo. E nem digo que é tanta forma assim, porque nem o bicho aparece. Por que o diacho do bicho não aparece tanto, gente? Qual é o problema disso? Não pagaram o Godzilla? Não é possível. É isso, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Agora eu te peço um like, né? O like é de graça, mas ajuda demais aqui no canal. É bem rapidinho também que você vai aqui e clica. Peço também para se inscrever no canal, para acompanhar os outros vídeos. E na descrição tem link para os meus livros, tá? Tem link para Roteiro Falado Andor, Roteiro Falado Casa do Dragão e 2 contos, que é o Atire-se e o Febre. Então, dê uma olhada lá. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.